Vamos abrir aqui no livro de Atos, no capítulo 3. É um texto muito conhecido dos irmãos. Amém? Do verso 1 até o verso 12. Aliás, até o verso 10, perdão. 1 ao 10. Diz a palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Permaneça com a sua Bíblia aberta, vamos ter uma palavra mais de oração e vamos depois meditar um pouco nessa palavra. Senhor, muito obrigado. Quero te louvar, Deus, por estarmos aqui nessa noite, depois de um dia que tu nos guardasse, nos poupasse, nos livrasse, e, meu Deus, nos suprisse de todas as nossas necessidades, Senhor. Tu tens sido misericordioso conosco, tu tens sido bondoso para conosco, mesmo, meu Deus, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, mesmo em meio a esse mundo hostil que nós estamos vivendo. Aprove a ti, meu Deus, nos guardar, nos livrar, nos suprir todas as nossas necessidades. E aqui estamos reunidos como igreja nessa noite, para meditarmos, ó Deus, acerca da tua palavra, para te prestar culto, para te prestar louvor, para manter comunhão uns com os outros, meu Deus, como igreja, como eclésia, como assembleia, meu Deus, nessa reunião santa, aqui, Senhor, que nós estamos tendo nesse momento. Fala conosco, meu Deus, tu sabes as nossas necessidades, tu sabes das nossas limitações, tu sabes que de nós mesmos nós não temos o que comunicar, mas que o teu Espírito Santo esteja, Deus, atuando em nossas vidas, nos fazendo compreender e entender a tua santa palavra, Senhor. Te pedimos tudo isso, meu Deus, rogando, te suplicando, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu coloquei como título, dessa mensagem, eu coloquei assim: uma graça não desejada. Se nós fôssemos fazer uma enquete, até entre nós mesmos, o que é que nós, se tivéssemos a oportunidade de nos apresentar diante de Deus, e o contemplasse assim como Moisés, nos seus dias o contemplava face a face, o que é que nós pediríamos ao Senhor? Nós que somos crentes, nós estamos tão impregnados, pelo terreno, pelo material e pelo discurso que tanto o mundo como parte da igreja tem professado, tem proferido, que talvez você não fizesse o pedido certo. E nós que
somos já pessoas alcançadas pela graça de Deus, né? Que já não somos estranhos à família de Deus, que já não somos estranhos às coisas de Deus, né? À palavra de Deus, ao conhecimento de Deus. Talvez nós fizéssemos um pedido, né? Não segundo o coração de Deus, mas segundo o nosso próprio coração. E aí fora, né? Aí, né, a chance, eu diria que seria zero. Porque as pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus, elas estão mortas nos seus delitos e pecados, como diz a palavra de Deus. Elas não entendem as coisas do alto, elas não entendem as coisas espirituais, nem tampouco desejam essas coisas. Elas não têm essa consciência. Ela vai sim, né, entender, estar consciente e desejar, né, aquilo que está lhe faltando na sua vida, seja no seu ambiente, seja nas suas necessidades familiares, seja nas suas necessidades financeiras, seja nas suas necessidades físicas. Eles, se tivessem a oportunidade, né, e muitos até pedem na sua ignorância, né, em relação a Deus, né, na sua religiosidade, até, né, suplicam essas coisas, mas elas não estão conscientes de qual é a sua maior necessidade. E dessa necessidade sendo suprida, irmãos, eu creio, né, que as demais necessidades todas vão ser derivadas. Até dentro do nosso meio, né, tem muita gente com problemas. Eu sei que envolve uma série de fatores, né, até fatores fisiológicos, biológicos e tudo mais, a questão da depressão, né? Mas também envolve questões de cunho espiritual. Eu não tenho dúvidas em relação a isso aí. Quantos de nós estamos ansiosos por tantas coisas, com tantas coisas nesse mundo? O que é mais precioso para nós, né? Talvez se alguém perguntasse isso para você, você ia pensar e dizer: não, é minha esposa, é meus filhos, né? É meu ministério. Não, irmãos, essas coisas são importantes, mas não são as coisas mais preciosas que nós temos. A coisa mais preciosa que nós temos é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou, né, por meio da sua graça. Isso é o que há de mais importante em nossa vida. Nós podemos até perder, né, como diz lá o hino do Castelo Forte, perder bens, perder família, né, perder a liberdade, perder seja lá o que for, mas jamais, né, jamais nós vamos poder perder, né, essa pessoa que é mais importante na nossa vida, né? Deus personificado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós temos Ele como nosso bem mais precioso, todas as demais coisas serão secundárias, todas as demais coisas serão supérfluas. Você não vai temer perder, e se você perder, é claro que você vai sentir falta, mas você não vai ser chacoalhado, você não vai ser abalado de tal maneira que você vai cair num desespero, numa desesperança, como muitos estão vivendo aí fora. E esse texto, assim, pelo menos para mim, né, ele fala um pouco disso, né? Primeiro mostra pessoas que estão conscientes, né, desse tesouro, né, encontrado, né? E está aqui personificado nas figuras de Pedro e João, né? Uma coisa interessante, né? E nesses dias que nós estamos vivendo, há muito essa discussão, né, sobre essa questão da reunião em comunidade, né? Criou-se agora nessa pandemia a questão do culto online. Uns foram até mais ousados, aí criaram a ceia online, né? Outros criaram o batismo online. Bom, né, eu não creio que essas coisas devam ser praticadas de forma virtual, né? Eu particularmente, né, eu sou a favor que as igrejas se reúnam presencialmente, né? Por quê? Se todas as demais coisas estão funcionando, né,
e nós frequentamos todos esses demais ambientes, por que não a igreja? Por que só a igreja? Mas isso é uma questão, né, que está na ordem do dia. Eu não acho que seja possível ser igreja, né, sem esse momento que nós estamos tendo aqui nessa noite, né, sem essa reunião presencial, né. Eu não creio que seja possível. E entendendo isso, né, e desde os primeiros momentos da igreja, né, os discípulos de Jesus entendiam isso. E no versículo 1 diz aqui que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo. Eles não tinham, né, um lugar para ser chamado de seu. A igreja ali estava dando os seus primeiros passos. Mas eles usavam o templo, né, lá de Jerusalém. Inclusive, né, o verso 46 do capítulo 2, se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 3, você vai ver que diariamente, diz o texto aqui, perseveravam unânimes no templo. Então, eles aproveitavam ali para se encontrarem, para manter comunhão uns com os outros, né? Para perseverarem na oração e também para comunicarem o evangelho. Os apóstolos de Jesus ali usavam aquele ambiente ali para propagação da palavra, para fortalecimento dos crentes e também para alcançar aqueles que não eram cristãos. Então, nós percebemos aqui que os cristãos aqui, Pedro e João aqui personificavam essas pessoas, eles tinham um propósito, né, quando eles se dirigiam ao templo. Então essa ideia hoje, né, hoje nós vemos nesses dias, né, que há muitas pessoas desigrejadas. Elas acham, né, até essas discussões na internet, né, principalmente com relação à pandemia, não dá para ser crente em casa, né? Dá para ser crente sozinho. Não dá para ser crente sozinho. Não dá para ser igreja em casa. Você, né, como pessoa individualmente falando, você não é a igreja. Você faz parte da igreja. A reunião do povo de Deus é que forma a igreja. E a igreja é formada, né, pelos crentes de todas as épocas, né, e de todas as raças, de todos os povos, de todas as etnias. Mas você isoladamente, você não pode dizer, eu sou a igreja. Nós fazemos parte da igreja. E a reunião do povo de Deus é o santuário de Deus. É o templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que é importante nós estarmos juntos. Nós estarmos congregando, né? Nós estamos mantendo comunhão uns com os outros. E isso, né, os primeiros discípulos, diferente de muitos crentes que temos nos dias de hoje, que querem ser modernos, né, querem até atualizar a Bíblia, né, a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser vivenciada e praticada e colocada em prática, né? Tem esse discurso aí hoje dos nossos dias. Mas esses dois homens, né, os judeus tinham aqui, inclusive diz a hora e o local, né? O local era o templo, né? E Lucas foi bem preciso aqui, ele diz até a hora, né? Os judeus tinham o costume de se reunir 3 vezes por dia, né? Era uma oração que tinha de 9 da manhã, de meio-dia e de 3 horas da tarde. Eram 3 orações que eles tinham no templo. Eles tinham essa cultura, né? E os cristãos, aproveitando aquele momento ali, não é, aquela tradição já dos judeus, eles se reuniam naquele momento para manter comunhão, como eu falei para vocês, para terem esse momento de oração e também para serem ministrados na palavra, assim como nós estamos aqui nessa noite, né? Nós temos esse endereço aqui na avenida Juscelino Kubitschek. Essas paredes isso aqui não quer dizer que é a igreja, né? Nós temos muito ainda, né, daquela cultura romana que impregna o nosso ambiente cultural, né? Nós falamos que isso aqui é o altar, mas hoje isso aqui não é o altar de Deus, né? Isso aqui não é, essas paredes não é a igreja, mas nós que estamos aqui reunidos, né? Nós que formamos parte desse organismo vivo, nós podemos dizer que nós fazemos parte da igreja. Mas é importante, né, esse ambiente nesse sentido, para nos encontrarmos e aqui vivenciarmos a nossa experiência cristã, ser ministrado nos sacramentos, né, nas ordenanças que o Senhor Jesus estabeleceu para a sua igreja e para o seu povo, né? Então, em primeiro lugar, o que eu vejo aqui é que esses homens, a igreja,
aqueles primeiros cristãos que foram alcançados pela graça de Deus, né? que entenderam, compreenderam as boas novas de Jesus, o que era o evangelho de Cristo. Eles, quando se reuniam, eles se reuniam com um propósito: de adorar, de orar e de manter comunhão uns com os outros. No verso 2 e no verso 3, né, se nós lermos aqui, como diz o texto: estava sendo levado um homem, coxo e nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, né? Quando ele viu a Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que ele desse uma esmola. Então, isso aqui, o que é que eu vejo aqui nesse texto? Alguns procuram, né, esse ambiente aqui, né, com um propósito, mas outros que ainda não compreenderam, né, o tesouro, né, o que é mais importante, né, procuram esse ambiente com um outro propósito, ou seja, procura por causa de uma outra necessidade qualquer. Aí cabe a pergunta, né, o que nos leva, o que nos traz a esse ambiente aqui nessa noite? Né? Porque o discurso de muitos arraiais evangélicos aí é o quê? É que estimula e usa um discurso, né, que é puramente uma peça de marketing, que procura atender uma determinada demanda das pessoas. E isso, quem não tem necessidades, né? Quem não está com algum problema, quem não precisa de algo, né, que aos olhos humanos é quase um milagre que tem que acontecer. E isso, infelizmente, funciona, e líderes inescrupulosos têm usado dessa tática, dessa técnica, dessa estratégia, e têm atraído essas pessoas. E pessoas procuram, né, a igreja por N razões. E esse homem aqui, né, ele estava ali, não sabe-se quanto tempo esse homem era levado ali pelas pessoas e era colocado ali à porta do templo, né? Ele tinha um propósito, né, que era de esmolar, de mendigar para aquelas pessoas ali uma ajuda, para ali poder sobreviver, para suprir as suas necessidades. E essa não deve ser a razão, a motivação que nos leva a esse lugar. Por mais que você esteja com dificuldades, com crises, com necessidades, né? É evidente que isso não quer dizer que você não apresente isso diante de Deus. Deve se apresentar isso. Mas nós temos que, em primeiro lugar, estar conscientes que nós devemos buscar a Deus, em primeiro lugar, pelo que Ele é, né? E não pelo que Ele pode nos dar e pode nos oferecer. Tem muita gente buscando a Deus pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode oferecer, só, né? E Deus sabe e conhece todas as nossas necessidades. Mas nós devemos ir para um nível mais elevado e não ficar nessa dimensão humana das pessoas que não conhecem a Deus. Eu, quando estava pastoreando a igreja ali no Severino Cabral, né, uma pessoa muito próxima a mim estava vivendo uma crise difícil, financeiramente falando, né? E ele começou a frequentar a igreja, até me alegrei com isso, né? E algumas oportunidades ele esteve participando dos cultos também. Mas depois ele desapareceu, né? Ele teve o seu problema solucionado. Ou seja, enquanto ele estava com dificuldade, ele estava buscando, entre aspas, buscando a Deus, né? Quando ele teve seu problema solucionado, esse cara não entendeu, né, qual é o seu tesouro maior, qual é o seu principal tesouro. Mesmo que ele tivesse perdido tudo nesse mundo, tudo nessa vida, né? Mas ele não pode perder a Deus. Primeiro porque Deus é quem sustenta, é quem segura a nossa mão, é quem nos escolheu. E o próprio texto diz: aquele a quem Ele toma pela mão, ninguém jamais pode arrebatar. Nós pertencemos a Deus, não porque buscamos a Deus e porque desejamos a Deus, foi porque Ele nos amou primeiro, é porque Ele nos buscou e nos alcançou por meio da sua graça. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Então, nós temos que ser movidos
movidos, né, pelo mesmo sentimento que havia no coração de Pedro e de João, quando subiam, né, ao templo ali para se encontrar com seus irmãos, e não pela necessidade que movia aquele homem de ser colocado todos os dias na porta do templo, né, para esmolar ali e pedir uma ajuda às pessoas e solucionar um problema terreno dele, mas que não iria solucionar definitivamente o seu problema. O maior problema do homem é o pecado, e esse só quem tem um remédio para ele é Deus. Só quem tem um remédio para ele é Deus. Foi por meio do sangue de Jesus Cristo, né, que Deus propiciou esse remédio, né, para esse mal, essa praga que assola a humanidade. Somente por meio dele. Verso 4. Né, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles são movidos, né, pela sensibilidade. Eu acho isso bonito. Né? Diz aqui o texto: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Não no sentido de Pedro e de João se colocar como modelo e como referência, mas por causa da mensagem que iria ser trazida ali naquele momento. Né? Pedro pede que aquele homem preste bem atenção, porque quem sabe, né, aquele homem, né, não seria tocado pela graça de Deus e seria alcançado, né, por essa graça, e talvez não tivesse o seu problema físico resolvido, né? Porque Deus tem poder para curar todas as pessoas e todas as enfermidades do mundo, mas Ele não vai curar todas as pessoas e nem vai curar todas as enfermidades do mundo. Né? Isso ele não vai fazer, isso é notório. Né? Talvez esse homem não tivesse esse problema físico solucionado, mas com certeza o maior presente, a maior dádiva que o ser humano pode receber, né, ele poderia alcançar, que era a salvação em Cristo Jesus. Então, movidos por essa, né, sensibilidade, né, ao invés de se desviar do olhar, geralmente, né, a gente às vezes tem isso, né? Às vezes alguém toca na campainha da nossa casa, né? E a gente olha às vezes pela câmera aqui, vê que é uma pessoa que vai pedir alguma coisa, a gente deixa ele tocar, a gente não vai nem lá dar uma palavra. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Ou a gente vai passando numa calçada ou na porta, geralmente na porta das igrejas evangélicas não se tem a cultura disso, mas até geralmente tem-se porta ali da catedral, ficam pessoas ali naquelas escadarias pedindo, ou até no meio da rua mesmo, a gente às vezes até vira o rosto para outro lado, demonstra muitas vezes uma certa insensibilidade, né, em relação ao drama, ao sofrimento, pouca empatia, né? E se algo que Jesus deu inúmeros exemplos aqui no seu ministério, na sua caminhada aqui nesse mundo, foi empatia, né? E nunca deixou de socorrer as pessoas e de quem lhe suplicasse. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos que ter essa mesma empatia, esse mesmo sentimento, essa mesma sensibilidade, que muitas vezes nos falta, até muitas vezes com nossos irmãos dentro da própria igreja, né? Eu não falo nem com as pessoas lá fora, até com os irmãos, com os da família da fé, muitas vezes nos falta empatia, mas ao invés disso, Pedro e João, né, de desviar os seus olhos daquele paralítico, né, como muitos faziam ali, com certeza, né, eles se voltaram para ele e fitaram os olhos nele, né, e pede para que ele lhe preste bem atenção. É por isso que eu coloquei o título dessa mensagem aqui, né, uma graça não desejada. Com certeza, né, aquele homem ali que estava mendigando, ele estava ali pronto, né, achando que Pedro e João iria lhe dar algum centavo ali, alguma moedinha, né, e iria adentrar no templo, na mente dele, para o seu serviço religioso, né? Ele não estava esperando isso, né? Ele não estava consciente de quem eram aqueles homens, porque naquele momento ali, aqueles homens ali eram os representantes de Cristo na terra, né? Era os apóstolos,
os enviados, os missionários de Deus naquele momento ali. Aqueles homens, Deus estava usando e usou ele por muitas oportunidades para fazer feitos e prodígios extraordinários. Talvez aquele homem tivesse consciência, ele tivesse: rapaz, eu estou aqui nessa situação, né? Sou coxo de nascença. Será que esse mestre de vocês, a quem vocês servem, né, não poderia aqui me tirar dessa situação? Ele não estava consciente disso. Eu não falo nem da sua salvação, porque, pelo menos que me lembre até agora, nenhum daqueles necessitados que atravessaram no caminho de Jesus, eles pediram por salvação da sua alma. Eles sempre pediam para Jesus curar ele da sua lepra, né, da sua cegueira. Outros traziam seus filhos endemoniados, mudos, enfim, com uma série de problemas, e aquelas pessoas foram curadas. Eu não sei se todas foram salvas. Algumas Jesus disse, né, a tua fé te salvou, porque além daquela mulher, por exemplo, do fluxo de sangue, além daquela hemorragia contínua que ela tinha, ela foi alcançada pela graça, né, de Jesus, a graça da salvação. A própria Maria Madalena, né, que a própria Bíblia diz que tinha 7 demônios, ela teve ali a sua vida liberta e foi também, né, agraciada com a salvação de Cristo, e teve o privilégio de ser a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Esse homem não tinha consciência disso, né? Ele queria apenas uma esmola, né? E Pedro, né, agora aqui no verso 6, queria que vocês acompanhassem comigo aqui. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então, movido pela compaixão e agora movido, né, pela fé, Pedro dá aquilo que ele tinha, né? Não era interessante que ele fala prata e ouro, né? Ele fala, com certeza, se ele tivesse prata e ouro, ele não daria bronze, né? Ele daria prata ou ouro, né? Mostra aí generosidade do povo de Deus, que não pode faltar. Muitas vezes nós somos generosos para as nossas coisas, para os nossos projetos, né, para os nossos desejos, mas somos pouco generosos quando é para contribuir, né, com a igreja, ou contribuir com alguma necessidade dos nossos irmãos, né? Geralmente quando há um bazar na igreja, a gente pega aquela camisa mais fubazada, né, aquela calça mais fubenta, e dá ali, aquilo não serve mais, né? Não dá para vender aquilo, né? É poucos que vão pegar a sua roupa, a sua peçazinha que você comprou, que você ganhou ali, né? A sua camisa da Rutra, né? Você pega aquela camisa lá da Riachuelo, lá de Santa Cruz da Sulanca, né? Eu vou dessa aqui, que é mais fraquinha. Isso mostra, né, o nível de generosidade que nós temos. Quanto, né, nós estamos distantes daquilo que Jesus disse, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente quer sempre o melhor para a gente, ou para os nossos filhos, aqueles mais próximos. Mas para terceiros, geralmente a gente não quer o melhor. A gente vai dar o secundário. Como nós estamos, é por isso que nós somos literalmente salvos pela graça de Deus, não é por mérito, nós não temos mérito nenhum para apresentar diante de Deus, né? Nós não temos mérito. Coitado dos católicos, né? Se tiver algum aqui que esteja me assistindo, acha que vão ser, né, alcançados e vão receber a graça de Deus por causa dos seus méritos, de fazer alguma coisa. Não, esqueça disso. Nós não temos méritos nenhum para apresentarmos diante de Deus. Eles não tinham prata, eles não tinham ouro, mas eram pessoas cheias da graça de Deus, cheias da fé, né? Interessante, né? Contrasta com esse discurso religioso falso dos nossos dias, que o crente que é cheio da graça de Deus, que é cheio de fé, né, ele vai ser bem sucedido financeiramente, ele vai ser próspero financeiramente. Está aqui um exemplo, né, latente, aliás, patente, claro, de que não necessariamente. Isso também não quer dizer que alguém que é cheio da graça de Deus não possa ter recurso financeiro. Alguns vão ter, mas são pouquíssimos. Até porque, né, na sua carta que Tiago escreveu, ele diz que Deus escolheu, né, os pobres deste mundo para serem ricos na fé, né, cheios da sua graça.
Não são muitos os letrados, né? Muitos os de alta patente, muitos aqueles que são abastados, que são alcançados pela graça de Deus. Mas aqui você vê alguém movido pela compaixão, né? Alguém movido pela graça, pela fé, né? Demonstrando o seu amor para com aquele coxo, para com aquele paralítico, né? Que não tinha nem ideia do que iria lhe acontecer, nem tampouco quem eram aqueles que estavam ali, né? diante dele, que pediu que ele fitasse os olhos neles e recebeu essa palavra. O verso 7, né? Interessante, outra coisinha aqui, né? Ele destaca aqui, né? Quando ele diz aqui, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, né? Era quase uma maldição dizer que alguém era lá de Nazaré da Galiléia, um rincão lá da Palestina daquela época, né? E Jesus ficou conhecido como, né, Jesus de Nazaré, o Jesus o Nazareno, e muitos eram conhecidos também como da seita dos nazarenos. Pedro aqui quis identificar bem, né, quem era esse Jesus, né, que era conhecido como o Messias, que ele estava apresentando aqui, o Cristo, né, como sendo o Nazareno, né? Levanta-te e anda. E pegando-o na mão direita do homem, o verso 7 diz, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Aquele homem que, né, não conhecia a Deus, que também não conhecia os apóstolos de Jesus, né? Não tinha ideia do que pedir, né? O que ele queria, Pedro não tinha para dar, e o que ele não entendia, não compreendia, não desejava, foi o que recebeu. Além da sua cura física, ele foi curado da alma. Foi curado espiritualmente. Isso é claro aqui, irmãos, porque aquele homem ficava na porta do templo. E os discípulos de Jesus, eles entravam no templo com o intuito de orarem e também de aproveitar aquela audiência ali para pregar o evangelho. Então, aquele homem, ele poderia ter feito como aqueles leprosos que foram curados por Jesus. Só um veio, né, e era estrangeiro, veio agradecer a Jesus. 9 vazaram, né? Ninguém sabe se essas pessoas foram curadas da lepra, de uma necessidade, de uma mazela física. Mas a questão é, será que foram curados da mazela da alma, da mazela espiritual? Não sei. A Bíblia não diz. Não fala mais deles. Mas esse homem aqui, o texto, ele faz questão de pontuar, né? E de registrar e de apontar que ele teve a sua vida não só transformada fisicamente, mas teve a sua vida transformada espiritualmente. E isso de fato é o que vale, irmãos, é o que conta. O próprio Jesus vai dizer isso. É melhor entrar coxo no reino do céu do que entrar perfeitinho e ser lançado, aliás, entrar no céu não, e ser lançado no inferno, ou de entrar cego. É mais importante isso, é o que mais importante nós temos, é o nosso tesouro maior. Isso ninguém pode arrancar de você. Nós irmãos, nós temos motivos e razões de sermos o povo mais feliz e mais regozijado da terra. Pode você estar com a sua conta zerada, como esses caras aqui, duros, não tinham nada financeiramente. E olha que eles, né, no verso, se você ver aqui, ó, no verso 45 do capítulo 2, as pessoas, discípulos, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, né? À medida que alguém tinha necessidade. Outro texto aqui vai dizer que Barnabé vendeu suas herdades e depositou nos pés dos apóstolos. Esses homens, eles mexiam com numerários.
Mas eles não se apropriavam daqueles numerários e nem achavam que aqueles numerários eram deles. Fazia parte, né, para suprir a necessidade dos santos. Eles não tinham aquilo como sendo deles. E eles não se importavam com isso. Não era aquilo que movia o coração deles. O que movia o coração deles é algo maior. E é o que deve mover o nosso coração, é algo maior. E nós temos essa graça na nossa vida. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem uma missão aqui nesse mundo. Você tem por Pai, né, o Criador do universo. Você tem como Salvador e irmão o Senhor Jesus Cristo. O que é que, irmãos, vai trazer alegria e regozijo ao nosso coração? É um carro que nós vamos trocar? É uma casa melhor que nós vamos ter? Interessante que quando nós até almejamos e desejamos essas coisas, mas quando a gente conquista isso, com pouco tempo isso perde a importância, perde a relevância na nossa vida. Daqui a pouco a gente não está nem lavando mais o carro, né? Se nós formos movidos por isso que o mundo é a roda do mundo, é correr atrás do vento, né? É possuir, daqui a pouco isso já não me satisfaz mais. Não, irmãos, nós temos aquele que nos satisfaz plenamente, que nos enche completamente, né? Esse homem foi alcançado por essa graça e ele foi transformado pelo poder de Deus, foi transformado pelo Espírito. O texto diz claro aqui que ele entra no templo, ele agora não fica mais na porta, né? Ele não está mais em busca de uma necessidade material, mas ele agora vai em busca de uma necessidade espiritual, que é o quê? Ser ministrado pela palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É isso que está faltando para nós, porque a gente gasta tempo com tanta bobagem, né? Com tanta coisa. Esses dias eu recebi uma mensagenzinha, né? Eu nem sabia, eu não acompanho, eu mal assisto televisão, irmãos. Graças a Deus, depois dessa pandemia, você quer ficar doente, você fica assistindo esses telejornais. Você vai ficar doente. Você não, né? Você vai ficar depressivo, né? Você vai pensar que você vai, né? Você vai sair de casa, não. Eu deixei de assistir isso, né? Esse dia eu recebo uma mensagenzinha de uma participante de um programa bem conhecido aí, né? Que se você está assistindo esse programa, você precisa rever a sua espiritualidade. Se você está assistindo, dedicando tempo a isso, você precisa rever a sua vida espiritual. Você está a um passo da queda. Se você tem motivação para isso. Porque aí a mocinha falou lá no nome Consciência Cristã. Há um bocado de crente mandou isso para mim. Eu nem sabia, né? Aí eu digo, meu Deus, será que esses crentes estão assistindo isso mesmo? Esse negócio, né? Eu digo, eu não vou nem botar isso aqui. Se fosse algo, eu até brinquei, eu botei lá no grupo, aqui dos pastores, eu botei, ó, pelo menos uma coisa boa saiu desse programa aí, falar no nome, Consciência Cristã. Pelo menos uma coisa boa. Então, nós ficamos muitas vezes, né, buscando coisas que não vai nos edificar, que não vai nos fortalecer, que não vai nos fazer crescer. E esse homem aqui, ele era consciente disso, né? Mesmo ali, nos seus primeiros passos, ele vai, né? E ele entra no templo, e ele entra pulando, né? E louvando. Você percebe que isso esse pulo dele é como se fosse um testemunho. Olha, eu fui alcançado pela graça, eu recebi um milagre, uma graça, né? E ele muda o discurso, ele exalta, ele louva. Irmãos, eu não acredito de que gente que foi alcançado pela graça de Deus, mas que mantém uma vida medíocre, né? Um testemunho pobre, fraco. Essa pessoa, eu até temo que essa pessoa não entendeu o que é o Evangelho, ela não foi alcançada ainda, né? Muito embora ela seja batizada, ela participe da ceia, ela venha para os cultos na igreja, mas lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá na vizinhança, ela não expressa isso para outras pessoas. Esse cara aqui, ele demonstrou isso.
A nossa fé, irmãos, não é por hipocrisia, como faziam os fariseus, né? Que queriam sentar nos primeiros lugares, fazer aquelas orações, né? Nas praças, ser notado pelos... Não, irmãos, é nas pequenas coisas. Por exemplo, ser sensível, ter compaixão com as pessoas, ter amor para com o próximo. Isso aqui é um dos sinais. Inclusive Jesus disse, né, que os meus discípulos seriam conhecidos pelo amor que eles teriam que uns pelos outros. Senão, irmão, vai ser uma mera religiosidade, como nós tínhamos quando éramos católicos. Eu particularmente, né, que ia para a missa, muitas vezes bêbado, você estava lá embriagado, né? Ou ia com a namorada e depois saía da missa ali, ia para o motel. O cara não tem, né? O crente que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Ele, quando faz alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, ele é inquietado pelo Espírito Santo. Ele vai procurar se corrigir, mudar de vida, né? Pedir perdão, vai lutar contra isso. Ele não vai dar, né? Aquilo que o apóstolo João escreveu também. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele peca. Não estou dizendo que não vai pecar. Nós ainda temos essa natureza, nós estamos lutando. É o Espírito lutando contra a carne, né? Essa luta travada diariamente. Mas ele não se contenta com aquilo, né? Ele não mergulha naquilo, ele não se afunda naquilo. É isso, né, que a palavra nos diz. E por último aqui, para finalizar, né, o verso 9 e o verso 10, né? Diz aqui: todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados, espantados com o que tinha acontecido. Irmãos, alguém que é alcançado pela graça de Deus. Você vê que esse homem, ele tinha um testemunho forte, porque eu não sei quantos anos, quantas décadas ele estava ali, ele é coxo de nascença, né? Mas alguém que de fato é alcançado pela graça de Deus, ele deixa uma marca, ele cria um impacto, né, no meio em que ele convive, no ambiente social a qual ele está inserido. Se nossa conversão, se nossa experiência cristã, se a nossa vida, né, com Deus não está impactando a vida das pessoas, é hora da gente fazer me ajuda aí, pastor, uma autoanálise, uma autocrítica aí, que é algo difícil das pessoas fazerem. A gente sabe apontar o dedo, né? Fulano não é crente não, mas fazer a autocrítica, a autoanálise é outra história. Geralmente a gente nem gosta que alguém nos critique, né? Mas alguém de fato que vive essa experiência cristã, que foi alcançado pelo Espírito Santo, né, que está cheio da graça de Deus, é impossível que ele não impacte o contexto social ao qual ele está inserido. Há algumas aplicações rápidas aqui para nós encerrarmos. Aquele coxo de nascença, irmãos, ele demonstra o estado espiritual, né, em que todos os homens estão por natureza, né? Aquele coxo ali, cego, né, alheio às coisas de Deus, é o estado espiritual do homem por natureza, é aquele estado ali, né? Também, a segunda coisa aqui, também mostra que quando somos alcançados por Deus, nós temos a nossa vida transformada. Que como cristãos temos que ser dirigidos pela compaixão e pela fé. Foi o que Pedro e João fizeram. Que a graça de Deus, quando é derramada em nossas vidas, nos levam ao louvor, ao testemunho e à proclamação. Foi o que aquele homem, né, experimentou e fez ali naquele momento. Impactou a vida daqueles judeus que não conheciam a Deus. Que Deus nos abençoe.